Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos direto ao assunto aqui do nosso futebol, começando aí com a Leila Pereira. Ela falou, deu entrevista aí à CNN, né, no Esportes SA, e aí ela já rebateu aí o BAP, presidente do Flamengo, que o presidente do Flamengo, para quem não se lembra, ele disse que numa entrevista recente dele, disse que não era idiota para abrir mão do dinheiro, né, para a criação de uma liga no futebol brasileiro. Disse que o Flamengo não ia abrir mão da grana, que não era idiota. Aí a Leila Pereira, em outras palavras, né, ou diretamente, falou que ele era radical. E ela não é tão radical como o BAP, apesar de ela exigir que tenha um fair play financeiro, mas ela não é radical assim para dividir a grana, né? E o que que ela falou, ó? O que eu entendo é que o Palmeiras, entende, precisa de outros clubes para jogar, entende? Eu jamais vou ter uma postura prepotente de dizer que o Palmeiras é maior do que o futebol brasileiro, entende? Porque não é, sabe? O Palmeiras não joga sozinho. O que eu gostaria é que o futebol brasileiro tivesse todos os clubes fortes, entende? Só assim você valoriza o futebol brasileiro, não é? Não adianta o Palmeiras jogar com clubes completamente quebrados, inferiores financeiramente, para que você tenha um futebol forte, um produto que interesse ao mercado exterior, tem que fortalecer os clubes. Apesar de ela defender aí a criação da liga e a melhor distribuição da grana, ela ainda defende que quer um início do fair play financeiro, né? E deu uma cutucada aí na galera que não cumpre os compromissos, tá? Se tentarmos, chegamos à conclusão, com bom senso, que o melhor seja dividir esse bolo, o Palmeiras senta, conversa, entende? Eu jamais acharei que o Palmeiras é maior do que o futebol brasileiro. Ninguém é, entende? Então eu penso, diferente do presidente do Flamengo, é importante. O Brasil tem certas peculiaridades. Eu não posso dividir esse bolo com clubes que não pagam absolutamente ninguém. Por isso é importante, pelo menos no início, termos um fair play financeiro. Não digo rigoroso, entende? Se você fecha as portas para a maioria dos clubes, mas um fair play financeiro que dê possibilidade. O Palmeiras já é extremamente organizado, não vou pagar conta de clubes irresponsáveis, não é? Não teria problema algum em conversar para dividir esse bolo. Eu não sou radical como presidente do Flamengo, entende? Então tá aí, né? Defendendo a criação da liga, defendeu uma divisão menos radical do dinheiro, porque ela acha que pode fortalecer outros clubes também, ela quer que todos sejam fortalecidos, porém não pode dar moleza para o fair play financeiro. A galera tem que cumprir e ela exige muito bem isso, né? Mas tá aí, Leila Pereira sendo sempre a Leila Pereira, né? Sempre falando o que ela pensa, sem medo, sem dó. E vamos que vamos, né? Toca a ficha aí, velho. Vamos que vamos. Bom, o Flamengo, cara, o Flamengo tava nesse dia aí com várias tratativas aí, vender Matheus Gonçalves pro Cruzeiro, mandar lá o Vitor Hugo lá pro Farmalicão com 50% sem pegar dinheiro nenhum. Então, um rolo, né? Aí agora o Mauro César classificou ridícula a tratativa do Flamengo com o Cruzeiro, que não foi pra frente, né? Essa que é a verdade, né? O Flamengo recuou aí na negociação do Cruzeiro, que ia pagar 13,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do Matheus Gonçalves. E o Mauro César detonou essa negociação, né, cara? E mais uma vez, né, vamos falar bem a verdade, né? A absurda negociação que o Boto ia fazer com o Farmalicão, enviando o Vitor Hugo de graça, foi barrada por instâncias superiores. E a ridícula venda que iam fazendo do Matheus Gonçalves para o Cruzeiro de 3,5 milhões de euros, por 50% do direito do jogador, só foi barrada por críticas na rede, ou seja, a nação rubro-negra mais uma vez deu uma segurada aí
nos ímpetos da diretoria do Flamengo, que estava fazendo negociações meio malucas, né? Meio absurda, meio abaixo do mercado, e a nação flamenguista que faz uma pressão grande no Flamengo, super importante, já barrou a contratação daquele irlandês lá também. A nação realmente é forte, mais uma vez atuando para segurar a diretoria do Flamengo de fazer besteira, cara. Parabéns aí, velho. E o Mauro César também criticando muito a diretoria do Flamengo por essas iniciativas, né? Que ainda bem que não foram para frente, porque ia ficar feio. E o Danilo, jogador do Flamengo, tem lesão confirmada e é mais um desfalque no Flamengo. Matéria do Correio Brasiliense aqui, tá? De acordo com o GE, a lesão do Danilo é de grau 2, não é uma das mais simples, tá? O fato aconteceu no jogo contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, que o Flamengo ganhou de 1-0 com aquele gol do Pedro, tá? Dessa forma, o Danilo se junta aí ao Alexandro, o Ayrton Lucas, do departamento médico, se torna mais um problema para o técnico Felipe Luiz. Com a possível venda do Wesley, o treinador tem apenas Varela para a posição. Eita nós, né? E o Flamengo ainda atualizou a situação do Alexandro, do Ayrton Lucas. O Alexandro tem uma lesão na posterior da coxa esquerda e já foi a campo com a fisioterapia, enquanto que o Ayrton Lucas realiza trabalho interno na academia até a cicatrização da ferida da perna esquerda. Então o Flamengo com desfalques aí, e aí está em busca por reposição, né? E aí uma coisa muito estranha, eu já tinha achado estranho, né? O Globo traz aqui que na busca aí por reposição para o Wesley, o Flamengo consegue estender aí o prazo para dar resposta para Roma, ou seja, não está 100% fechado. Parece que pediu 48 horas aí para contratar outro jogador, né? Se no caso não consegue contratar, daí vai melar a negociação. Mas como que você vai contratar um jogador do nível do Wesley hoje, hein? Me diga. Vai ser difícil, hein? Mas vamos aguardar, né? E segundo a reportagem aqui, ó, a proposta da Roma é uma compra de 25 milhões de euros fixos, mais 5 milhões em bonificações. Isso adequa ao desejo inicial do Flamengo de fazer uma venda de 30 milhões de euros, tá? A pressa para que o negócio seja fechado, o Wesley nem entrou em campo contra o Fluminense, nessa vitória do Flamengo por 1-0, e de qualquer forma, as partes seguem otimistas, segundo apurou o Globo, e o martelo deve ser batido na terça ou quarta-feira, tá? Ao mesmo tempo, o staff do jogador mostra algum incômodo pela demora do Flamengo. As sondagens pelo lateral eram conhecidas desde o início do ano, mas apenas agora o Flamengo está em busca de um reforço para o setor. Realmente bobeou, né? E a tendência é que este nome seja contratado no futebol brasileiro. Aqui no Brasil, quem, meu Deus do céu? Quem vocês acham que pode tomar o lugar do Wesley? Ou não, tomar não, né? Entrar no lugar do Wesley, tá? E agora só ficou o Varela como opção na lateral, hein? O Danilo tá machucado, tá complicado. Lateral esquerda tem o Vinha, né? Que jogou um pouco aí no final do jogo contra o Fluminense. Mas será que ele vai aguentar o jogo todo? Porque o Felipe Luiz nem tava colocando, né? Vamos aguardar, o Flamengo vai ter que ir pro mercado aí, hein, velho? Já tá, né, no mercado, mas algumas posições que não tava pensando no começo, tá? E aí, a grande notícia do dia, que é o Flamengo avança na contratação do meia Saúl do Atlético de Madrid. O negócio tá explodindo aí, velho. Segundo a reportagem do UOL, cara, ele tem 30 anos, tem contrato com o Real Madrid por mais um ano, mas deve rescindir o contrato e tem conversas avançadas com o Flamengo. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Fabrício Romano, muito forte esse cara, e confirmada pelo mercado da bola do UOL, tá? O Trabzonspor da Turquia esteve perto aí de selar o contrato com o cara, tá? Mas a negociação caiu pelo próprio jogador, ele não quis ir mais para o Trabzonspor da Turquia, esse é o nome, né? Ele, inclusive, já trabalhou com o técnico Felipe Luiz por 4 temporadas no Atlético de Madrid, como jogador, como pares, né?
Então, muito bem aí o Flamengo nessa contratação. O pessoal lá da Turquia tá xingando o cara nas redes sociais. Tá muito puto, muito magoado, porque ele não vai mais pra Turquia. Os próprios torcedores do Atlético de Madrid estão tão assustados. Oh, meu Deus, como assim, né? Ninguém imaginava que ele fosse sair da Europa e vir pro Flamengo, né? É mais ou menos o que aconteceu com o Felipe Anderson quando veio pro Palmeiras. Quem tá lembrado sabe que ele ia pro Juventus, estava tudo certo, imprensa, tudo contendo que ele ia pra Juventus, acabou vindo pro Palmeiras com uma bomba de negociação, no fim até agora não tá jogando nada. Não tô dizendo que o Saúl não vai jogar nada, mas eu tô trauma no Felipe Anderson por causa disso aí, cara. É foda. E quem é o Saúl, cara? Vamos mais detalhes aqui na Exame. Ó, ele é revelado pelo Atlético de Madrid na temporada de 11 e 12. É um meia considerado um dos jogadores mais importantes da história do Atlético de Madrid. É ídolo lá. Ocupando a 7ª posição em número de partidas disputadas. Ele disputou 427 jogos lá, com 48 gols marcados. Ao longo da carreira, ele foi um dos jogadores com os maiores salários do elenco sob o comando do Diego Simeone. Durante a sua trajetória, conquistou 2 Ligas da Europa, uma Copa do Rei, um Campeonato Espanhol e uma Supercopa da Espanha. O Felipe Luiz, que é atual técnico do Flamengo, jogou com o Saúl nas 2 passagens do brasileiro pelo Atlético de Madrid, em 2012 a 2014 e 2015 a 2019. E foi neste período que o Felipe Luiz fez a sua transição para o futebol brasileiro e iniciou a sua trajetória de sucesso, como a gente conhece aqui no Flamengo, com 10 títulos conquistados como jogador e 3 como treinador. Saúl, por muitos anos, foi peça-chave no Atlético de Madrid, teve um período difícil devido a lesões e teve uma passagem discreta ali pelo Chelsea em 2021 e 2022, também por empréstimo, tá? No time do Chelsea, ele foi campeão mundial de clubes, participando da final contra o Palmeiras, e já não gostei dele. Enquanto a equipe inglesa venceu por 2-1 na prorrogação com o gol do Kai Havertz, né? Convocado para a Copa do Mundo D18 pela Espanha, fez parte de várias listas da seleção, mas não é mais convocado há algum tempo já. No total, ele tem 19 jogos pela seleção espanhola. No planejamento para a próxima temporada, esteve perto de ser transferido lá para o Trabzonspor da Turquia, mas o acordo não se concretizou, né? Aí, entre aspas, ele não aconteceu por causa de algumas coisas pessoais. Espero que nossos caminhos se cruzem novamente um dia. Mas pelo que os torcedores estão xingando ele na rede lá, não vai cruzar mais não. Vai ter que fechar no Flamengo mesmo, cara. Tá? Vai ter que ficar aí. Então, é uma contratação bombástica no Flamengo, né? Uma contratação grande, né? Pelo que a gente tá vendo aí. Eu não conheci o cara, falo bem a verdade pra você, mas pelo que eu tô vendo nas redes sociais, pela repercussão que tá tendo na Europa, é uma contratação que ninguém imaginaria, né? Inclusive o Flamengo tinha uma das premissas aí de contratar um jogador assim, né? Bombástica. Será que vai ser este? Será que vai ter outros ainda, né? Vamos aguardar, tá? Porque os torcedores lá do clube europeu, no europeu que diga, se revoltam com o anúncio de Saúl no Flamengo. Meu Deus do céu, os caras tão loucos. Né? Vamos que vamos, né, cara? Parabéns pro Flamengo aí, que só contrata coisa de alto nível, né, velho? Ah, tá pensando o quê, velho? Tá pensando que é um time aí que paga caro e os caras não jogam nada? Vamos ver. Tá aí, só pra gente finalizar aqui, a notícia do UOL, perguntando assim, né? Fazendo a pergunta, né? Por que o Carrascal ainda não foi anunciado pelo Flamengo, né? Aí o Matos, né, que é o jornalista, explica, né? O repórter Igor Siqueira informou que o Flamengo tinha expectativa que o Carrascal chegasse ao Rio ontem, dia 20, o que não aconteceu. O Rodrigo Matos fala o seguinte: o empresário do Carrascal estava querendo a parte dele, e isso está emperrando o negócio no final. Teve algumas declarações públicas do empresário na sexta-feira de que ainda nada está fechado. E, de fato, o Dínamo do Moscou não confirmou a contratação do Carrascal. Tá? A negociação se arrastou durante semanas aí que a gente viu. Houve aí uma discordância de valores no começo e depois da forma de pagamento. O clube russo queria receber mais
e o Flamengo queria pagar menos. Ao final, o acerto foi um pagamento de 12 milhões de euros fixos de forma parcelada, tá? Então, o que está emperrando aí no anúncio é a comissão do empresário do Carrascal. Enquanto não sair essa, eles não vão dar certo como a contratação. Mas para negociar com esses caras deste país, que eu não quero falar o nome aí, pelo amor de Deus, né? Não é fácil não, velho. É toma lá da cá, velho. Não tem conversa. Os caras são desconfiados. Não é à toa que estão em conflito lá, né? Pelo amor de Deus, cara. Mas eu acho que esse detalhe aí, com certeza, o Flamengo não vai perder uma negociação, não vai perder, depois de tudo que demorou para negociar com o time lá do Dínamo, não vai perder por causa da comissão do empresário. Não deve ser lá também aquela absurdo, né? A comissão do empresário. Pelo amor de Deus, Flamengo. Não perde o cara, velho. Não perde, né? Vamos trazer o futebol brasileiro aí, que a gente já perdeu o Gerson, vamos perder o Wesley, a gente tá perdendo o Richard Rios, perdendo, porra. Então o futebol brasileiro tá perdendo alguns jogadores aí que, pô, que dó, né, cara? Não precisava perder. Fazer o quê? Beleza? O Estevão foi embora. Ele tá mudando aí alguma coisa, então tem que trazer alguém pra pelo menos dar uma luz aí pra nós, né, no futebol aí, no dia a dia. A gente que gosta de futebol, gosta de ver jogos bons, né? E vamos que vamos, né? Tá esperando. Valeu? No mais, tudo tranquilo. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.